Olá, meus queridos! Aqui é a Vanessa Rosseto, co-criadora do canal Multiverso Eu Sou, um canal que trata das conexões energéticas entre os seres, aqueles que habitam na Mãe Terra e aqueles que habitam em todo o multiverso. Hoje vou falar sobre a conexão energética mais importante, a nossa conexão pessoal. Sejam muito bem-vindos! Bom, meus amigos, as últimas semanas têm sido bem desafiadoras para mim. Ocorreu um processo de doença na família e eu fiquei bem envolvida neste processo e a partir dele determinados gatilhos emocionais ocorreram comigo e me fizeram voltar assim de volta ao lar, o meu retorno, aquele momento pessoal, onde a gente faz aquela reflexão interna. E em alguns momentos tem sido bem prazeroso, mas outros não, porque quando a gente se volta para dentro, a gente vê tanto aspectos legais, bonitos, como a gente vê aspectos de sombra que merecem e devem muito ser trabalhados. Há uns 2 anos atrás eu fiz um vídeo falando da luz e sombra em cada um de nós e eu creio que ele é um vídeo bem importante para a gente pensar que a gente não é apenas luz, luminoso, que a gente tem esses aspectos sombrios. E então dá uma olhadinha lá no vídeo se você se interessar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu vou deixar a descrição no vídeo e os cards. E a partir desse processo eu descobri que eu estava muito me voltando para o externo, trabalhando com a questão das harmonizações, da paisagem, a colaboração de algumas pessoas queridas, que são aspectos bem importantes, mas a gente não pode esquecer de si. E, de certa forma, eu deixei a desejar nessa parte. E quando eu comecei a perceber que eu não estava bem, eu fui procurar ajuda, Procurei uma terapeuta, uma amiga muito querida, Inês, um beijo, que tem me ajudado bastante, Tenho feito um conjunto de terapias holísticas que tem me ajudado. E aqui, o objetivo desse canal é compartilhar, todos esses aspectos, os aspectos luminosos que a gente tem, os trabalhos bonitos que a gente faz, mas também quando as coisas são um pouco sombrias assim, e aí é legal também, acho, compartilhar, para não dar aquela impressão, como a gente é terapeuta, trabalha com energia, que a gente está sempre bem. Não é bem assim, não, tá bom? Então você pode ver aí bastante vídeo do YouTube, achando, nossa, aquele terapeuta famoso está sempre bem, legal. Na verdade, não é assim, não. Muitas vezes a gente pode fazer, sei lá, uma sequência de vários vídeos no YouTube ali numa semana, depois vai rodando, e depois desse período, assim, passa semanas assim nos seus processos internos, Isso acontece bastante e isso é muito saudável, porque a gente tem que pensar que aqui a gente não está experienciando apenas a harmonia, essa questão de vivemos entre seres luminosos. Nós estamos vivendo hoje e cada vez mais, com essa questão da pandemia tem se acentuado e todos esses processos aí que a gente tem visto, não só no Brasil como no mundo, têm sido bem desafiadores para todos nós. Então essa oscilação entre luz e sombra, ela faz parte e a gente tem que ver não só o aspecto do externo, tem que ver também o nosso aspecto interno, porque se a gente achar que está sempre legal, está numa boa, está lá na nossa bolha luminosa, uma hora ela pode estourar. Então é importante também a gente ver essas sombras, essas questões que a gente tem que ser trabalhadas, traumas, características que a gente não
não gostaria mais de ter, né? Então, tudo isso foi me colocado, né? E até com uma questão de possíveis caminhos. E uma das coisas que eu comecei a trabalhar, vou pegar aqui, foi a primeira coisa, né? Eu peguei no meu caderninho intuitivo, né? Que eu já uso há muito tempo, o que eu quero para mim, né? Foi a primeira questão, né? Que os seres de luz me apresentaram. Tá, você quer um novo caminho, mas o que você quer? Então, muitas vezes a gente quer uma coisa nova e a gente nem sabe, né? E uma sugestão que eu dou é a gente colocar no papel. Quando a gente escreve, né? A gente simplesmente não faz um áudio, né? Eu fico imaginando na nossa cabeça, a gente escreve. Essa parte da escrita é importante, que é como se aquilo que a gente imagina e deseja, ela já estivesse concretizando, né? Na forma de palavras, né? Então, e até nos ajuda a nos organizar. Como que eu vou conseguir trabalhar com essa determinada meta, né? Nos faz focar e nos direcionar, né? Rumo aos nossos sonhos, nossos ideais. Então, foi a primeira parte que eu fiz, né, junto com esse tratamento terapêutico, essa questão de fazer esse balanço do que eu quero para minha vida. E isso tem sido bem gratificante. E aí não é por acaso que ontem eu peguei o livro da Clarissa Pinkola, que é aquele que eu já falei em outro vídeo sobre o feminino, As Mulheres Correm com os Lobos, que é um livro maravilhoso. E esse livro eu tô lendo aos poucos, assim, eu já tenho esse livro há mais de um ano, mas eu não senti ainda de ler ele corrido, né? Então eu vou lendo aos poucos e apareceu, né, esse capítulo aqui que chama De Volta ao Lar e tem vários aspectos interessantes e eu vou só falar alguns trechinhos, né? Que eu acho que tem bem a ver com essa questão da gente procurar, né, essa de volta ao lar, esse retorno para saber, né, de quem nós somos, né, o que nós queremos, né, fazer essas reflexões internas. O mundo anseia pelo consolo, pelos quadris e seios das mulheres. Ele clama, com milhares de mãos, milhões de vozes, acenando para nós, puxando-nos e nos beliscando, à procura da nossa atenção. Às vezes, a impressão que temos é a de que para qualquer lado que voltemos, haverá algo ou alguém que precisa, quer, deseja. Algumas pessoas, questões e objetos do mundo são atraentes e charmosos. Outros podem ser exigentes e raivosos, e ainda outros parecem indefesos, ao ponto de partir o coração, tanto que mesmo contra a nossa vontade, a compaixão se derrama e o nosso leite escorre pelo nosso ventre. No entanto, a não ser que se trate de uma questão de vida ou morte, reserve algum tempo, crie o tempo suficiente para vestir o sutiã de lata. Pare de ser a mãezona do mundo. Dedique-se à tarefa de voltar para casa. Vejam então que a todo momento a gente é chamado, né, a participar, né, de algum processo de cura ou de harmonização alheio. E muitas vezes a gente fica tão imerso nesses processos internos que a gente esquece de si. A gente às vezes não dedica um momento a nós mesmos, né? Então, a questão não é a gente ser egoísta e não se preocupar com o que está acontecendo no mundo com as outras pessoas, mas a gente também ter esse sentimento de amor próprio ressaltado, né? E isso é uma coisa do dia a dia. Muitas vezes a gente está tão envolvido, né, com uma questão de doença, uma questão de problema financeiro, de alguém da família. São infinitos os problemas, né, tudo que está acontecendo, né, no nosso mundo, que às vezes a gente se deixa abater, né, porque a gente acha, né, que a gente tendo essa sensibilidade que vai ajudar alguma coisa, mas não vai, pelo contrário, a gente vai se desestabilizar e aí a gente não vai ser mais um elemento, não vai ser aquele serzinho, aquela luzinha, né, como eu falei no vídeo sobre a pandemia nesse ano. Então a gente tem que ficar bem alerta, assim, porque a gente tem que ter, é como se fosse uma respiração o que acontece na nossa vida, né? A gente tem que ter esse momento de inspirar e expirar, inspirar e expirar. E esse inspirar é esse momento de se voltar para dentro e expirar é o momento
se voltar para fora. Então a respiração é feita, né, desses dois processos. Por que na nossa vida seria diferente? Por que você tem que se dedicar infinitamente a alguém e não ter tempo para se dedicar a si? Então, pense um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho refletido sobre isso bastante, porque às vezes eu sou uma pessoa que olho muito, assim, tento ajudar tudo, mas, opa, e eu? Né? Então, é por isso que eu estou compartilhando aqui. E ela fala dessa questão, né, da volta ao lar. Mas o que seria essa volta ao lar? O lar é um lugar interno, um lugar em algum ponto do tempo, não do espaço, onde a mulher se sinta inteira. O lar é onde um pensamento ou sentimento pode ser mantido, em vez de sofrer interrupções ou de ser arrancado de nós, porque alguma outra coisa exige nosso tempo e atenção. E pelos séculos afora, as mulheres sempre descobriram inúmeros meios de chegar a ele, de criá-lo para si, mesmo quando seus deveres e afazeres pareciam intermináveis. E você deve estar se perguntando, mas como é que eu faço para voltar ao lar? Né? Aqui no canal a gente tem alguns instrumentos, né, que a gente fala, meditação, reflexão interna, vários processos. Mas aqui a Clarissa fala algo bem legal. Se a mulher valoriza absolutamente seus ciclos de volta ao lar, os que a cercam irão também aprender a valorizá-los. É verdade que a podemos alcançar um nível significativo de volta ao lar quando tiramos algum tempo da monotonia da rotina diária, um tempo que não pode ser interrompido e que é exclusivamente nosso. Só que exclusivamente nosso tem significados diferentes para mulheres diferentes. Para algumas, estar num aposento com a porta fechada, mas ainda estando acessível aos outros, já é uma boa volta ao lar. Para outras, porém, o lugar de onde elas podem mergulhar precisa estar livre até mesmo da menor interrupção. Nada de mamãe, mamãe, onde estão meus sapatos? Nada de querida, estamos precisando de alguma coisa no mercado? Para esse tipo de mulher, a entrada para o lar profundo é evocado pelo silêncio. Não me molestes. Silêncio absoluto, com S maiúsculo e A maiúsculo. Para ela, o barulho do vento passando por um grande bloco de árvores é silêncio. Para ela, o ruído de um córrego da montanha é silêncio. Para ela, o trovão é silêncio. Para ela, a ordem normal da natureza, que nada pede em troca, é o silêncio revigorante. Cada mulher escolhe tanto como pode, quanto como deve. Olha que lindo, né? Não existe uma fórmula mágica, né, que vai determinar para você como que você vai fazer essa volta ao lar. Na verdade, você sabe, você só esqueceu. Então, esse reencontro consigo, ele é muito importante. Mas é importante pensar também que esse reencontro, esse mergulho, nem sempre é lindo. Nem sempre você vai mergulhar lá num recife de corais, tudo colorido, luminoso, lindo, com aqueles peixinhos, peixe palhaço, um monte de peixe colorido, tudo legal. Daqui a pouco você vai mergulhar mais profundamente, vai chegando ali na região abissal, na região onde tudo é escuro, na região onde tem aqueles peixes enormes com aquelas bocas gigantes, sabe? Que você vai se assustar. Mas essa parte também é você também é região abissal. Então não tenha medo, né, de mergulhar. Muitas vezes vai te faltar o ar, muitas vezes você vai ver, nossa, eu sou assim. Muitas vezes vai vir de novo aquela questão, nossa, mas isso já, eu não trabalhei com isso. Não. Dentro de si, toda a verdade fica aberta, vai à tona. Então esse mergulho, muitas vezes ele é muito doloroso, muito mesmo. Mas ele é importante, ele é essencial para que você consiga ter uma vida saudável, para que você se sinta bem com você mesmo, com você mesmo. A gente está aqui, em primeira instância, para isso, para termos essa experiência pessoal da melhor forma possível. Então, o recado que eu dou, não esqueça de cuidar de si, não esqueça de dedicar um momento para você, não esqueça
que esse momento, quando tiver esse mergulho, nem sempre vai ser calmo. Muitas vezes as águas estão turvas, muitas vezes está, às vezes não é um furacão, alguma coisa bem complicada, mas você vai conseguir. Isso é muito importante e é muito essencial. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo enorme.